Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma live Má Valério. Eu sou Silvia Branconaro e vim aqui fazer pão de mel com cenoura para vocês. O que eu vou fazer aqui? Mais ou menos aquela etapa de quando a gente faz um bolo de cenoura. Fiquem despreocupados, porque eu vou colocar, depois que a live salvar, eu vou colocar a receita completa para vocês, tá? Eu não vou parar durante a live para mostrar folha para vocês printarem. Eu costumo deixar sempre nos comentários depois a receita completíssima. Gente, quem tá achando que o comentário tá atrapalhando, dá 2 toquinhos assim, ó, tuque-tuque na tela de vocês para sumir o comentário da frente, que já ajuda bastantão. E no processo que vocês vão precisar ver muito detalhe, eu desativo os comentários, tá bom? Combinado assim? Vambora! Ó, vou começar para não forçar o liquidificador, colocar a parte mais líquida. Nessa receita eu vou utilizar 100 gramas de ovos, são 2 ovos. Se passar 10 gramas ou faltar 10 gramas, não precisa nem retirar e nem completar. Até 10 gramas para essa receita dos ovos não vai ter alteração nenhuma, ok? Vou colocar óleo. Não se preocupem, receita vai ficar disponível para vocês. Mel, gente. Pão de mel tem que ter mel, né? Aqui eu tenho 80 gramas de mel. Olha lá, ó. Se vocês quiserem usar, eu brinco, eu falo que é o genérico do mel, pode. É aquela linha do inho da vida, sabe? Termina tudo com inho. É esse aí. Pode. Qual vai ser a alteração dele numa receita, por exemplo? A quantidade é a mesma. Sabor, ele não muda. Vai mudar a tabela nutricional. O valor nutricional dessa receita vai ser completamente diferente. O mel é muito mais nutritivo e tem, obviamente, não tem aquele açúcar adicionado nele, né? Não tem interferência nenhuma. Agora, o inho, ele já é um preparado. Ele só tem o aroma do mel, a textura do mel, o cheiro do mel, mas não é mel, tá? A abelha não passou nem perto ali. Mas para comercializar, se você quiser reduzir um pouco o custo, pode usar. Vou colocar aqui também cenoura. Para facilitar, eu coloco cenoura raladinha. Só para não correr o risco de ficar um pedacinho de cenoura a mais ali no meio da massa. Ela tem que ficar bem batida, certo? Gente, eu falei tanto essa semana e hoje, inclusive, que eu já tô perdendo a voz. Vou colocar, a princípio, para bater essa parte, só para ele começar a ficar um pouquinho mais líquido. Aí eu já vou acrescentar o açúcar e voltar a bater. Combinado? Vou subir agora aqui um pouquinho, ó. Voltei. Certo? Não vou nem virar ali, ó. Não precisa ver batendo, que eu tenho umas coisas para explicar para vocês. Vou encaixar aqui meu liquidificador. Pera. Tô com o copo ao contrário. Vocês já vão ver. Pronto. Agora eu vou ligar no máximo aqui, ó. E vou deixar batendo. Ok? Gente, vai ficar salva a live. Compartilha essa live, pessoal. Ajuda o Instagram a distribuir. Clica no aviãozinho. Aproveita, manda para todo mundo que precisa fazer essa receita. Vambora! Ó, parei. Tá vendo que já ficou bem líquida? Agora eu vou acrescentar o açúcar. Essa receita vai o açúcar. Só que eu não estou usando o açúcar mascavo. Se você preferir por questão de sabor, pode fazer com mascavo. Vai ficar uma massa mais escura, ok? Um pouquinho mais escura. Eu estou usando o refinado. Pode usar o demerara, tá? Certo? Alguém tá com alguma dúvida por enquanto? Não? Então tá bom. Ó, vou colocar agora para bater. Para misturar bem o açúcar e dissolver. Certo? Gente, vocês já fizeram pão de mel com cenoura?
Alguém já conhece essa minha receita aqui? Se alguém fez aula presencial comigo, eu dei ela há muito tempo atrás. Muito mesmo. Pronto. Ó. Para quem acabou de entrar, seja bem-vindo. Estamos fazendo pão de mel com cenoura. Gente, massa líquida, hein? Essa aqui é toda batida no liquidificador. Eu não vou misturar nem a farinha separado. Aqui eu tenho canela em pó. Vocês podem usar aquela mistura para pão de mel, se vocês quiserem. O tempero, não a pré-mistura, tá? O que é o tempero para pão de mel? Ele tem cravo, canela, noz moscada, gengibre, cardamomo e anis. Se você encontra fácil aí na sua região, maravilha. Você vai colocar para essa receita 10 gramas do tempero pronto. Essa misturinha aí que eu passei para vocês. Se você não encontra fácil na sua região, você pode pedir para moer esse tempero. Sabe aquele pessoal na feira que moe? Pode pedir para moer. Aí vocês vão colocar sempre naquela quantidade um pouquinho mais equilibrada. Tudo que é mais forte, você pede para pôr menos. Então capricha na canela, põe bastante canela, que ela não rouba o sabor de nada aqui. E aí o cravo põe numa quantidade menor para moer. Você faz o seu mix de tempero, entendeu? Aí fica fácil, fácil. Aqui, gente, ó a polêmica. Vou colocar o fermento junto com bicarbonato de sódio. Ele ajuda a formar uma massa que ela fica mais porosa. O fermento, a função dele é crescer. O bicarbonato, ele expande as bolhas. Então, um para cima e outro para o lado, ele forma aquelas bolinhas dentro, sabe, de ar, mas bem miudinha. É isso que vai acontecer. E um não vai deixar o outro ultrapassar o limite. Vai ficar uma massa nivelada, pronta para vocês cortarem todos da mesma altura. Entenderam? Então aqui eu misturei já os dois, fermento e bicarbonato de sódio. E vou colocar também a farinha de trigo. A minha farinha já está peneirada. Eu gosto de peneirar a farinha, principalmente para o pão de mel. Se você quiser usar a farinha integral, também pode. Aqui vocês viram que dá para fazer bastante alterações, né? Ó, só dá uma ajudinha para a farinha vir para o centro do liquidificador e tá tudo certo. Olha lá, ó. Vamos que vamos. Agora eu vou levar para bater. E aí a gente já tira de lá e a parte do barulho acabou. Bate bem, tá, pessoal? Deixa eu encaixar bem o liquidificador aqui. O meu ele tem um pino certinho, que se eu não encaixo, ele não liga. Pronto, agora foi. Certo? Agora eu volto. Bate, gente, até vocês perceberem que tá um creme liso, ok? Aqui, para não ficar aquele barulhão o tempo inteiro. Ó, eu já dou uma parada, termina de mexer se tiver farinha na lateral. Se o teu liquidificador não for potente, você vai misturar a farinha, o fermento e o bicarbonato separado, certo? Vai colocar primeiro aquele creme dentro de um refratário e em seguida você vai acrescentar a farinha. Tudo bem, pessoal? Olha isso. Feito, ele fica desse jeitinho, ó, tá? Agora, vou só aliviar aqui na frente, pra gente ter um espaço para poder trabalhar. Lavar a mão. Vamos que vamos. Pessoal,
Seguinte, eu vou assar o meu pão de mel numa forma inteira. Essa aqui, ó. Tá? A minha é 22 por 15. 22 por 15. A altura da minha, 2,5 centímetros. Eu gosto de fazer esse tipo de pão de mel assim. Se você gosta de fazer em forma individual, pode. Você vai untar todas as formas. Eu uso desmoldante, que é o que eu vou usar aqui também. E aí você vai colocar a massa do pão de mel até a metade de cada forma, ok? Então até a metade, não ultrapasse a metade da forma, porque eu não quero um pão de mel mais alto do que esses 2,5 centímetros. Porque a gente vai rechear, vai banhar, né? Então ele vai ficar muito grande se vocês fizerem diferente disso. Fica aquele pão de mel quase bolo. Bolo é bolo, pão de mel é pão de mel, então não pode ser tão alto. Eu gosto muito de resgatar esse tipo de receita mais antiga. Quem me acompanha já há um tempo vai entender. Tem o pão de mel, aquele tradicionalíssimo, que a gente faz o pão de mel de corte, que é esse aqui. Ele fica mais rústico, com cara de mais artesanal, porém ele muda o sabor. É impressionante, mas ele muda o sabor quando vocês fazem ele cortado. É diferente, penetra um pouco mais de cobertura de chocolate. Os cantos dele não vai ficar caindo na cobertura na hora de banhar, porque você vai descansar essa massa para poder banhar. Nenhum pão de mel, mesmo esse com a cenoura ou pão de mel tradicional, você deve assar, esperar esfriar, rechear e já banhar. Não façam isso. Se você fizer esse processo, você corre o risco do seu pão de mel embolorar. Ele vai mofar antes do prazo de validade. Por quê? Porque ele ainda está com excesso de umidade. Então você precisa obrigatoriamente deixar essa massa descansando. Quanto tempo? Ideal, gente, pelo menos 6 horas. Eu sempre aconselho vocês fazer à noite a massa e no dia seguinte, logo cedo, você já pode rechear e banhar. Não precisa ficar esperando. Depois que você cortou, recheou, não precisa esperar. Quando você descansa essa massa, você tem uma facilidade maior para o corte. Ele não fica esfarelando, porque a massa ela já perdeu o excesso da umidade dela. Então essa é uma das principais dicas que a gente passa para vocês, de deixar essa massa descansar. Se a massa não descansa, você tem muito mais trabalho, inclusive para banhar o pão de mel. Por isso que fica caindo pedaço de massa dentro da cobertura de chocolate, por falta de descanso. Entenderam? Então lembra sempre dessa dica e deixa descansar, independente de vocês assarem individual ou for cortar o pão de mel, que nem eu vou fazer aqui, tá bom? Descanse a massa. Não é para descansar dentro da forma. Quando você vai descansar uma massa, você desenforma ela. Tô falando de pão de mel, tá, gente? Não tem nada a ver com o processo, por exemplo, de um bolo convencional. É ideal desenformar também? É, só que um bolo, a validade dele geralmente é menor do que o pão de mel. Pão de mel a gente prorroga um pouquinho mais. Então você tem que assar, tira da forma e aí coloca em cima de uma grade. Ah, Silvia, mas eu não tenho aquela grade para colocar o pão de mel para descansar. Não precisa se você não tiver. Você só não pode deixar a massa encostada em cima da bancada. Então uma dica também para vocês. Pega a grade do forno de vocês, do forno, e coloque em cima da bancada. E aí quando você desenforma, você vai colocando todas as massinhas em cima dessa grade para ela ficar só com um vão embaixo dessa bancada, para a massa não ficar aqui, ó, sentadinha, sem poder perder a umidade embaixo. Senão quando vocês levantarem, ele tá úmido aqui. Se tá úmida a bancada, imagine a massa do pão de mel. Aí você corta e banha, depois de 3 dias o cliente te liga falando que o pão de mel dele estava embolorado. Mordeu e tinha bolor. Por quê? Por conta do excesso de umidade que não perdeu, não deixou descansando ou deixou descansando do jeito errado. Com a massa em cima da bancada ou dentro da forma. Ele vai ter excesso de umidade, então desenforma, tá bom? Eu não sei se alguém perguntou isso, mas eu lembrei que muita gente pergunta. Antimofo. Eu não aconselho colocar antimofo em nada.
Não aconselho, tá? Então eu descarto essa possibilidade de colocar antimofo. Ah, mas vende. Vende, mas é desnecessário. Você vai fazer o quê? Tua massa durar mais tempo? Mais quanto? Não tem muito isso, gente. Eu acho que vocês estão agregando um produto que não vai trazer praticamente benefício nenhum para uma receita de pão de mel. A massa do pão de mel, ela já é uma massa com umidade a mais, além do normal. Tem o mel aqui dentro, tem muita coisa úmida. Nesse caso aqui ainda tem a cenoura, é muita umidade. Então colocar o antimofo ali, sabe aquela historinha de trocar o 6 por meia dúzia? É isso. Se eu não coloco antimofo, a validade da minha massa, do meu pão de mel recheado, esse aqui, tá? É de 5 dias. Se eu colocar o antimofo, 5 dias também. Então precisa? Não, tá? Desnecessário, não precisa. Sem contar que tem pessoas que têm intolerância, inclusive ao antimofo, tá? Antigamente o pessoal em padaria usava muito, hoje a maioria não usa mais. São poucos que estão colocando ainda antimofo na linha de panificação. E já falando em antimofo, gente, eu sei que é chato ficar dando um monte de informação, às vezes fica meio parado, mas é ótimo para quem vai fazer para vender entender isso. Quando você agrega um produto, você tem que saber quanto você pode usar dele para cada coisa. Tinha antimofo há uns tempos atrás que a gente usava 1 grama, vai vendo, 1 grama para cada meio quilo de farinha. Depois eles tiraram esse antimofo, colocaram outros no lugar. Para vocês terem ideia do tiquinho que era para farinha de trigo. E aí você vê por aí, às vezes o pessoal pegando uma colher e colocando assim, ó, pá, numa receita. Então tomem cuidado com isso, tá? É melhor evitar. Quando a gente não tem certeza do que você está agregando ali, não coloque. Na dúvida, não. Tá bom? Pronto? Entendido? Se alguém tiver dúvida, pode perguntar, gente, que eu tô devagarzinho lendo aqui. Mas é que os comentários passam rápido pra mim. Muito. Ou eu que sou lenta, né? Gente, vamos lá, ó. Eu vou passar desmoldante na minha forma, ok? Pode untar e enfarinhar? Não é ideal. Por quê? Porque vai ficar com aquela casquinha branca em volta e a gente não quer. O desmoldante é muito mais interessante, mais profissional, não vai ficar com gosto, não pega cheiro, nada disso. Ajuda na hora que você deixar a massa descansando, perder a umidade mais rápido, não vai evitar inclusive que embolore, tá? Então pode usar tranquilamente. Esse que eu tô usando é Lives e ele é a base de óleo de girassol, para quem tiver com dúvida. Tudo bem? É uma camada fininha. Aí a gente vai colocar toda a nossa massa aqui, ó. Esse tamanho de forma é ideal para essa receita. Se a tua forma for grande, pode fazer 2 receitas. For maior do que essa, eu digo, tá? O importante é que vocês coloquem no máximo até a metade de massa para cada forma. Não coloque mais do que isso, não. Tá bom? Olha lá, ó. Vamos raspar bem. Na paciência. Essas pintinhas escurinhas aqui, ó, é a canela. Lembra que a gente bateu a canela aqui? É isso. Passar pra cá. Gente, vocês viram que fácil? Fácil e saborosa. Boa demais. Vamos espalhar aqui. Vou virar para vocês enxergarem acima dos comentários, ó, tá? Assim o comentário não atrapalha a visão de vocês. E eu não desativo para pegar a dúvida, laçar a dúvida. Ó, estão perguntando aqui, acho que é a Kelly, né? Deve ser Kelly, que passou rapidinho aqui. Se a forma tem que ser fininha, é isso, Kelly? Fininha ou pode ser mais alta? Pode ser mais alta. Só que aí você não vai, você pensa nesse pão de mel ficar com no máximo 2,5 centímetros de altura. Então, se tua forma for muito alta, você tem que colocar um tanto de massa que não deixe ela virar um bolo, tá? E sim um pão de mel. Ok? Deu pra ver a forma?
Vou virar aqui, que eu vou pôr no forno para vocês verem, ó. Tá vendo? Eu vou manobrando bastante, vocês conseguem enxergar bem, tá? Tá aqui, ó. Até a metade da minha forma. Meu forno já está pré-aquecido a 180 graus. Liga lá e deixa. Quanto tempo vai levar para assar? Aproximadamente 10 minutos. É rápido. Vocês vão ter uma produção maravilhosa. Lógico que eu não ia deixar vocês esperando aqui assar. Como eu falei, eu tenho que deixar uma massa descansando. Então, eu já tenho uma que eu fiz há mais ou menos umas 6 horas atrás. Eu deixei ela descansar e eu já pego para vocês. Quero falar dos outros processos que eu vou fazer agora no nosso pão de mel com cenoura. Eu vou rechear o meu com creme de avelã Mavalério. Vou mostrar. Só que eu já peguei até mais um sabor aqui para vocês escolherem, né? Lógico. Ó, é este aqui. Vocês vão usar 400 ml de leite para 400 gramas dessa mistura do pó, ok? Você vai colocar o leite na panela e esperar levantar a fervura. Eu quero dar algumas dicas para vocês para ninguém errar na hora de preparar e chegar no ponto perfeito para vocês usarem de recheio. Colocou o leite para levantar a fervura, aí você abre a embalagem e coloca o pó todo de uma vez e mexe bem. Eu geralmente mexo com o fouet, com o batedor de arame, só para misturar o pó rapidinho. Aí eu já pego uma espátula, eu troco e fico lá, ó, com o fogo do médio para um pouquinho mais alto. Então, assim, não pode parar de mexer. Mexe, 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 mexe atrás da embalagem. Tem todo o passo a passo aqui para vocês. Esse aqui de avelã, você vai ficar mexendo por 6 minutos. Vocês vão perceber que ele já vai atingir uma consistência bem encorpada, mas não ainda em ponto de colocar na manga de confeitar. Vocês vão achar que ele ainda tá molinho, e está. O que tem que acontecer em seguida? Mexeu os 6 minutos, retira da panela, passa para um outro recipiente, de preferência um refratário, e cobre com plástico filme. Encosta o plástico filme em cima desse creme, ok? E deixa em temperatura ambiente até esfriar completamente. Se vocês seguirem essa etapa, não tem como vocês errarem na textura do creme. Esse pão de mel, ele fica muito gostoso com o de avelã, com o de chocolate que a Mavalério tem. A base neutra é boa também demais e tem o sabor leite em pó. Imagina fazer esse com esse. Faz os dois recheios e você pode colocar 2 camadas de recheio nesse pão de mel. Ou colocar metade do pão de mel com um sabor, outra metade com outro sabor. Ó, muda um pouco, gente, o modo de preparo deles. Por exemplo, esse aqui, a gente sugere que vocês deixem levantar a fervura o leite. Esse é o modo de preparo dele, o de avelã. O de leite em pó, você não precisa levantar a fervura para misturar o pó. Você já mistura e vai direto para o fogo e mexe bem. Mais uma dica, use panela mais grossa, tá? Mais grossa. Principalmente se você for usar fogão de indução. Se você usar o de indução, não pode ser aquelas panelas com fundo um pouco mais fino. Senão vai queimar o creme antes de ele engrossar. Ele pega no fundo da panela. E a culpa não é do creme, tá, pessoal? A culpa é da panela mesmo. Como a indução, ele pega um calor maior, ele queima fácil. Não só o creme, qualquer coisa que você cozinha na indução, ele vai queimar fácil se a panela for fina. Então, panela sempre mais grossa, ok? E pode colocar do fogo médio para mais altinho. A receita vai ficar salva junto com a live, a receita completa de tudo que eu tô fazendo aqui, tá? Então não precisem ficar preocupados, porque eu vou salvar a live com a receita completíssima para vocês e tudo por peso, tá? Esse creme também, gente, vocês têm que deixar, como eu falei, atingir a temperatura dele sozinho. Ó, vou virar aqui para vocês verem. Eu etiqueto tudo aqui, gente. O meu já estava num refratário, aí eu tirei dele e coloquei aqui. Ó, não estava na geladeira, só para vocês entenderem. Olha a textura dele. Tá? Essa é a textura do nosso creme sabor avelã Mavalério.
Gente, um pote desse e uma colher a gente faz a festa, né? Fica feliz da vida. Certo? O que eu vou fazer aqui? Já vou aproveitar que eu tô com a mão no creme, né? Não na massa, no creme. E vou colocar numa manga de confeitar. Hoje eu escolhi um bico perlê mesmo, que é aquele só com o furo central. Esse é o 2A da Wilton, tá bom? A gente vai usar para recheio. Eu faço esse processo aqui, ó. Coloco ele lá dentro e viro ele pra cima, ó. Aí eu seguro aqui, ó, na hora de colocar, tá? Não vou colocar muito aqui. Só pra gente já deixar no jeito. Esse creme pode ficar fora de geladeira, certo? Quanto tempo? Sugiro que vocês deem de validade nesse pão de mel com esse tipo de creme 3 dias. Não precisa manter em geladeira durante esses 3 dias se vocês não quiserem, tá? Drica, eu não entendi sua pergunta. Você perguntou se você consegue esse pó para fazer recheio de bolo para festa? Você tá dizendo se ele dá textura pro bolo? Dá. Dá sim. Se for essa pergunta, ele dá, ó. Ele tem uma consistência maravilhosa. Ele não vai escorrer na lateral do bolo, ele fica perfeitinho. Ó, tá aqui dentro já. Vou deixar reservado para já a gente começar a rechear. E o meu outro aqui, ó, eu já tampo. E aí eu mantenho na geladeira, mas porque eu gosto de guardar tudo na geladeira mesmo. Tá? Só para não ficar aqui em cima. E prontíssimo, certo? Vou aproveitar que a câmera já tá virada. Esse pó dá para fazer recheio de ovo de Páscoa de colher, sim. Maravilhoso, e vai ter um monte de live com cascas recheadas. A gente vai usar bastante essa linha para vocês ficarem craque neles. Enquanto nossa massa está assando, eu tenho a outra aqui. Gente, ó, já tá com 7 minutos o nosso pão de mel de cenoura no forno. Pode abrir o forno? Pode. Pode abrir o forno. O que eu faço aqui? Vocês não vão conseguir enxergar, não quero balançar a assadeira, tá? Quando ele começa a perder o brilho, eu vou lá e coloco a pontinha do dedo no centro. Se marca ainda meu dedo, deixa lá. Se descer e subir que nem um colchãozinho, pode tirar, tá bom? Geralmente, como eu falei, é em torno de 10 minutos. O máximo é 12. Nunca passa de 12 minutos para assar uma forma dessa, certo? Vou virar mais um pouquinho, só para eu manter os comentários aqui, tá? E vocês enxergarem. Ó, olha a altura da minha massa. Tá vendo? Ele fica praticamente à altura da minha forma, ó. Colocando até a metade, certo? Aí, o que a gente vai fazer? Vamos tirar o plástico filme e fazer arte aqui. O tradicional é cortar quadradinho. Ou você vai medir e cortar com faca, ou você vai usar cortador. Eu vou fazer de 2 jeitos hoje. Uma parte quadrada e outra parte eu vou cortar em formato de cenourinha. Para vocês colocarem em caixas, que ele fica bem bonito, tá bom? Diferente, um pouquinho mais rústico. Ó, vamos lá. Em casa, quando vocês forem fazer, ou no estabelecimento de vocês, vocês vão pegar uma régua e medir, tá? Esse aqui, ó. Vou fazer assim, ó, um pouquinho mais curtinho, porque eu vou usar um cortador aqui, ó. Ó, olha essa massa. Tá vendo? Ela é bem macia, porém ela tem estrutura para receber recheio e não ficar espedaçando inteira. Não precisa desperdiçar esse cantinho, porque, ó, ele permanece fofinho, ele não fica cascudo, gente. Por quê? Porque minha massa já descansou. Quando você tira o pão de mel do forno, a hora que ele começa a esfriar, ele passa por aquela etapa de ele ficar com uma casquinha em volta.
quando ele continua descansando, ele volta a ficar macio. Entenderam? Então muita gente já começa a raspar ele achando que tá com casca que tem que tirar. Não façam isso. Espera o tempo de descanso, às 6 horas, que ele vai ficar todo macio. Fica perfeito. Tá? Massa fica bem fofinha. Ela é gostosa, gente. Parece um bolo de cenoura. Tem cara, mas não tem gosto de bolo de cenoura. É cara de bolo de cenoura com gosto de pão de mel. Né? É isso. Ó. Vou cortar mais esse aqui. Vocês podem vender ele também em tiras assim e colocar dentro daquelas marmitinhas transparentes. Fica bem lindo. Tá aqui. Tá? Ó. Arranquei um pedaço agora aqui, ó. Mas eu vou consertar. Pode deixar que eu conserto. E eu quero fazer uns em formato de cenourinha, ó. Vocês estão vendo uma cenoura aqui? Não. Vocês estão vendo um coração. É esse que vai virar uma cenoura. Porque se eu falar para vocês procurarem um cortador de cenoura, não é em todo lugar que tem. Então aproveita o teu de coração que você tem em casa. Ele vem mais gordinho. Você vai vir aqui, ó, e apertar um pouquinho a lateral dele para ele ficar mais pontudo, tá? E aí eu vou cortar. Viu esse aqui que eu deixei um pouquinho maior, ó? Eu vou cortar. Ah, mas aí não vai sobrar muita rebarba? Vai. Vai sobrar rebarba. Ó. E aí vocês vão transformar em outros tipos de doces, tá? Depois eu dou algumas sugestões para vocês. Eu coloco um Reels aqui no Insta da Mavalério para vocês reaproveitarem, tá? Vai virar uma cenourinha. Vocês vão ver que lindeza que fica. Vou pegar mais uma aqui, ó. Pronto. Ó. Certo? E deixa aqui. Se você quiser fazer ele cortado, a cenoura cortadinha, sem cortador nenhum, você vai cortar triangular, tá? Ó. Um pra cima e um pra baixo. Um pra cima e um pra baixo. Ok? Assim. Tá? Também é mais uma opção, certo? Agora, nós vamos abrir. Eu gosto de usar faca sem ser de serra, gente. Eu gosto, tá? Se vocês gostam mais de serra, pode usar de serra. É que essa aqui, ela não picota nada. Ó. Tudo bem? Vamos pegar esse aqui e cortar o meio também. Ó. Vamos fazendo o processo em tudo. Faz linha de produção. Vou pegar esse. E cortar. Vou pegar mais um aqui, ó. Pronto. Feito, tá? Já deu pra vocês terem uma ideia, né, dos cortes. Agora, a gente vai começar a rechear. Deixa eu mostrar pra vocês, gente, que já deu. Vou pegar a luva aqui, ó. Vamos tirar. Ó. Olha a massa que a gente acabou de fazer. Como é que eu sei que ele tá bom? Começou a perder o brilho. Coloca o dedinho aqui, ó. Ele desce e sobe, tá? Desce e sobe. Tá pronto. E aí você vai deixar só cair um pouco a temperatura e já vai desenformar. E deixar ele descansando daquele jeitinho que eu falei no começo, tá? Sem deixar ele apoiado em cima da bancada. Tem que ficar em cima de uma grade um pouquinho mais alto para ele secar por baixo. Certo, povo lindo? Olha aí, ó. Nosso recheio, sabor avelã,
Nós vamos pegar aqui, ó, fazer altinho aqui para vocês enxergarem. Tudo bem? Generoso, hein? Vem aqui, pressiona delicadamente e tá aqui, ó, recheado, tá? Vamos colocando aqui de lado. Agora vamos pegar o tradicional quadradinho, ó. Vocês podem fazer esse aqui, ó, e colocar o de leite em pó aqui no centro ou ao contrário. Olha que consistência linda que tem esse creme. Sem contar que ele é delicioso. Mais um. Tá aqui. Fechou. Tá? Tá fácil, gente? Pode fazer o coração assim também, ó. Ao invés de fazer bolinha, bolinha, bolinha. Não precisa apertar ele. E vamos pegar agora esse que é o triangular. E tá aqui, ó. E fechou. Ok? Tranquilo? Tira o excesso. E pronto. Feito isso em toda a massa, agora, voltei. Nós vamos partir para o banho desses pães de mel. Para banhar o pão de mel, eu vou precisar derreter cobertura premium. Eu vou usar a meio amarga, mas você pode usar a branca, pode usar cobertura premium sabor chocolate ao leite, blend. O blend é a mistura do ao leite com o meio amargo, ou seja, tem a amarga também, dá para variar, tem para todos os gostos. Vou derreter já direto aonde eu vou banhar, tá? Vou mostrar para vocês. Tá aqui, ó. Vou usar a meio amarga, certo? E eu vou querer também derreter um pouco da branca pra gente fazer alguns detalhes, alguns acabamentos nos pães de mel. Gente, ó, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Quando vocês veem assim a pastilha esbranquiçada, sabe assim que esse branquinho? É normal, isso aqui é atrito da embalagem. Quando você derrete, ele fica perfeito, ele volta tudo ao normal, tá? Então pode ficar despreocupado que tá tudo certo. Antes de eu colocar esse, eu vou derreter um pouquinho do branco. O meu branco, eu vou fazer diferente. Eu vou colocar dentro do saquinho para derreter. Deixa eu mostrar para vocês qual que eu uso. Um tamanho maiorzinho, tá? Ó, esse aqui. Esse aqui é o PE, polietileno. Se for comprar pela internet é mais fácil ainda. Polietileno. Ele é a gramagem 0,6. Então, PE 0,6. A medida fica a seu critério. Eu uso 20 por 30, eu uso o 20 por 40. Eu só não fico sem ele, que eu acho muito mais fácil para derreter, principalmente quando for tingir. Aí, você vai colocar a cobertura de chocolate direto no saquinho, ó. Tá? E vou levar o saquinho assim, aberto, para o micro-ondas. Eu coloco ele no centro do prato, de 30 em 30 segundos, potência média-baixa, ok? Se você não sabe regular o teu micro-ondas, dê uma olhada no manual dele, que para derreter cobertura de chocolate precisa estar com uma potência mais baixinha. Não pode estar na máxima. Se você colocar na potência alta, você vai cozinhar a cobertura de chocolate ao invés de derreter. Ela vai ficar grossa. E o problema não é na cobertura, o problema tá na temperatura, ok? De 30 em 30 segundos, potência média-baixa. A média ainda dá para derreter tranquilo. Assim que eu tirar a branca,
eu vou usar saquinhos menores para tingir já ela dentro do saquinho. Porque assim, principalmente quando a gente faz muita coisa decorada com cobertura tingida, ficar aquele monte de potinho depois colorido para lavar, ninguém merece, né? Então, passa para o saquinho. Esse aqui já é menorzinho. Esse não precisa ser próprio para levar no micro-ondas, porque eu não vou levar no micro. Eu vou deixar ele aqui fora, ok? Então esse eu não preciso me preocupar. Eu preciso me preocupar com esse, ó. Olha isso aqui. Por que eu falo que a gramagem tem que ser 0,6? Para você segurar aqui na ponta e fazer isso aqui, ó. Segura na ponta e mexe, ó. Tá vendo, ó? Prende aqui e mexe. Percebeu que ainda tem pedacinhos? Volta lá no micro. Ó, como eu apertei aqui em cima, ele não vaza mais de jeito nenhum. Pode colocar ele lá. Não apoia em nada não, não precisa colocar prato, nada disso. Fica fácil, fácil. A gente vai precisar também de corante próprio para chocolate. Ou seja, você tem que comprar corante lipossolúvel, que é aquele solúvel em gordura. Não compre o hidrossolúvel. Lembra do do hidrante, água? Ele só serve para misturar, por exemplo, para tingir chantilly, para colocar em qualquer massa líquida. Entenderam? Até qualquer coisa base, não líquida, a base de água. Tem água, pode ser o hidrossolúvel. Tem gordura, tem que ser o lipossolúvel. Cobertura de chocolate é sempre o lipossolúvel, senão ele vai endurecer a tua cobertura e você não consegue derreter mais, tá? Ele perde a fluidez. Ó que belezinha, gente. Cobertura derretidinha, na temperatura certa, olha. Vocês viram que se estivesse quente eu não ia conseguir segurar, né? E se estivesse quente ele não ia estar assim fininho. Eu já teria cozinhado. Vou levar lá. Poderia derreter também no saquinho? Poderia, só que o único problema de derreter no saquinho é que depois eu vou ter que tirar do saquinho para banhar. Para banhar no saquinho já não é tão fácil, não é muito interessante. Mesmo esquema aqui, tá, pessoal? De 30 em 30 segundos. E a gente vai derretendo. Esse aqui, ele também pode ser levado ao micro. A diferença é que ele não é o 0,6. Então, se você fizer esse movimento mais brusco, você estoura o saquinho. Silvia, desperdiça a cobertura de chocolate derretendo no saquinho, porque depois vai ficar uma sobra de cobertura aqui. Zero desperdício. Por quê? Assim que você terminar de usar, que ficar colado assim a cobertura, o restinho dela, não precisa nem ficar espremendo muito não. Deixa secar aqui fora no saquinho. Aí você rasga o saquinho e solta essa cobertura e passa para outro, tá? E volta a derreter quantas vezes vocês quiserem. Deu 30 segundos, para e mexe. Ó, começou a querer derreter agora, ó. Tá bom? Volta lá. Pronto. Mais 30 segundos. E assim continuamos caminhando. Agora, como eu quero tingir, eu preciso tingir de cor de laranja, ó, corta a ponta. E preciso tingir de verde, pra gente fazer a cenourinha. Como é que eu vou fazer? Se você não tem o corante de todas as cores que você precisa, vamos lembrar lá do primário. Nós vamos usar a tabela de cores, de mistura de cores. Quando vocês misturam, por exemplo, azul com amarelo, o que que dá? Vocês vão ver. E assim vocês vão fazendo. Dá para misturar os corantes, sim, para vocês terem, às vezes, uma cor aí de última hora. Acabou aquela cor que você precisa, as cores primárias, né? E aí vocês conseguem fazer lindo. As principais, né, que eu tô dizendo. Dá pra fazer várias cores com mistura de corante. Ó, mexe. Como o refratário tá bem morninho, enquanto eu tô tingindo a cobertura, eu vou deixar ele parado aqui um pouquinho fora do micro-ondas. Aí, se precisar, eu volto, tá? Vou deixar ele ali, que ele vai terminando de derreter. Corante laranja. Vou colocar
no saquinho. Gente, eu vou pegar palito, que eu não sou doida de ficar usando colher, que depois eu vou ter que lavar com essas colheres tudo com corante. Ó, pega lá o laranja, tá? Quero bem forte. E aí, você vem aqui, ó, com o corante dentro do saquinho e coloca a cobertura Premium branca derretida. Fecha aqui. Ó, segura aqui em cima e vem delicadamente fazendo esse movimento para não estourar o saquinho, porque esse aqui não é o 0,6, como eu falei. Então ele é bem mais sensível, mais frágil. Ó que cor bonita. Bem laranjão mesmo. Tá? Então, o laranja nós já temos. Aí é só torcer um pouquinho aqui, ó. Tem o laranja. Vou fazer a mistura de cores aqui, ó. Vou colocar um pouco do azul. Tá? Aqui dentro. E vou colocar um pouquinho do amarelo. Ó. Ó o azul com o amarelo, ó. O verde, gente. Quem tem dúvida da mistura de cores, pega na internet tabela de mistura de cores. Que aparece todas que vocês misturam o que com o que dá. Se alguém esqueceu, às vezes eu esqueço também. Fico tentando lembrar, se eu misturar esse com aquele, dá que cor mesmo? Ó, tá vendo? Temos a cobertura verde. Tá? Prontinho. Então tá aqui, ó, laranja e verde, que são as principais da cenourinha. Vamos tampar bonitão, para não fazer lambança. Vamos misturar esse aqui, ver se vai precisar voltar lá no micro. Ó, tem bastante moedinha ainda que não derreteu, mas como eu falei, meu refratário tá bem morninho. Então, para não correr o risco de superaquecer e cozinhar a cobertura, vai mexendo só com a temperatura do refratário. Silvia, não gosto de usar micro-ondas. Não precisa, você pode derreter em banho-maria. Processo de derretimento do banho-maria não mudou nada, pessoal. Vocês vão colocar uma panela até a metade dela com água e levar ao fogo. Quando começar a formar aquelas bolinhas no fundo da panela, antes de levantar a fervura, você vai desligar o fogo. Então, formou bolinhas, desliga o fogo. Aí, você encaixa um refratário, se você não tiver a panela de banho-maria, um refratário que seja maior do que a borda da panela que tem água. E aí, você encaixa lá. O que é importante? Tanto faz encostar o fundo na água ou não. Isso não vai interferir em nada se você respeitar a temperatura da água. Só ia interferir se você deixou a água muito quente, aí fica aquele fundo de tigela na água quente, cozinhando a cobertura ao invés de derreter. Altera completamente a qualidade do produto. Então, se você tiver com a água na temperatura daquela, sabe, bolinha no fundo, desligou, o fundo do refratário encostou na água, não faz mal. O fundo do refratário não encostou na água, também não faz mal. Deixa ele lá e mexe de vez em quando até ele derreter assim, ó, tá? Vocês viram que só o calor do refratário já derreteu? É isso. Tá perfeitinho, ó. Lindão. O importante, gente, quando derrete em banho-maria, é que a borda do refratário encaixe e não fique vão para não subir vapor e pegar umidade na cobertura, ok? Estamos entendidos? É isso. Então pode escolher se você prefere micro ou banho-maria. Eu gosto do micro porque eu acho mais prático, eu tô acostumada a usar micro. Mas não tenho nada contra quem não goste, tá? Pode. Eu falo que a melhor forma, gente, é a forma que você se ajeita. É a forma fácil pra você. Essa é a melhor que tem.
Ó, vou virar aqui, ó. Gente, se eu não respondi alguém por enquanto, é porque eu não vi. Se por acaso, quando eu terminar a live, também não tiver respondido, deixa lá nos comentários que eu volto, tá? Depois que a live estiver salva, pode perguntar lá que eu volto para responder, tá bom? Vocês querem que desative um pouquinho para vocês conseguirem enxergar? Eu tô com medo de vocês não verem. Ó, desativei só para vocês conseguirem entender o banho. Tá aqui, ó. Eu não derreti um monte de cobertura só para eu demonstrar para vocês. Mas você que vai trabalhar com produção, quanto mais você tiver de cobertura derretida aqui, melhor. O trabalho é mais rápido, né? Olha isso aqui. Deixa eu fazer uma coisa. Já vou deixar ele cortadinho, porque eu vou levar para secar. Para vocês verem sair em tempo real. Da geladeira, do freezer. Já vou explicar. Freezer e geladeira. Pode deixar que eu explico direitinho. Ninguém vai ter dúvida, não. Ó, vou colocar assim. Já vou colocar numa bandejinha, só para ficar fácil de eu levar pra lá, tá? Tá aqui. Certo? Vamos lá. Vamos começar com este aqui, que vai ser a nossa cenourinha. Não fique dando cambalhotas seguidas dentro da cobertura. Colocou aqui dentro, ó, você só vai dar uma apertadinha de leve, encaixar o garfinho para banho por baixo e virar. Ó, tudo bem? Aí você vai salvar ele daqui, ó, sem ficar fazendo malabarismo com ele, virando para um lado, virando para o outro, tá vendo? Quanto mais volta você dá, mais grosso vai ficar a cobertura de chocolate, a casquinha. É um banho só e economiza também na quantidade, ó. Puxou, tá? Depois a gente tira a rebarba e volta a derreter. Pegar mais um aqui, ó, só que agora eu vou fazer o quadradinho, tá? Põe lá dentro, dá essa balançadinha e virou. Vocês viram? Desse jeito, com a massa descansada, ele não vai cair pedaço, ó, tá? Ó que tranquilo. Põe aqui. Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês do meu garfinho, ó. Deixa eu ver se vocês conseguem enxergar. Assim. Tá vendo o dentinho do meio dele? Eu puxo assim pra baixo, ó. Tá? Por quê? Pra formar uma alavanca. Quando eu dou banho nele, a hora que eu encosto na bancada, eu aperto ele na bancada, esse aqui empurra a massa pra cima e solta do garfo. Fica muito mais fácil. Ó, esse aqui que tava com a marquinha do garfinho em cima, tá? Pronto. Já vou levando esse pra secar enquanto eu banho o outro. Vou colocar no freezer. Pode? Poder pode, mas não deve, porque vocês vão esquecer. No freezer pega a umidade. Agora, se você não esquecer, pode. Ele vai levar pra secar mais ou menos uns 2 minutos, 2 minutos e meio. Tira. Não esquece ele lá, que se ele pegar a umidade, depois ele vai ficar suando. Aí vai ficar muito feio. Tá bom? Ó, vamos pegar esse aqui agora, que é o triangular. Dá uma balançadinha nele, ó. E virou. Tá? Vem aqui. Subiu. Tira o excesso. Pode colocar aqui, ó. Puxou. Tudo bem? Pegar mais um de coraçãozinho, ó. Vou tombar aqui pra vocês enxergarem bem bonito. Ó. Aperta um pouquinho, de leve, gente. Tá? Delicadeza. Vira ele. E tira. Tá fácil, pessoal. Tranquilo, não é? Ó, tira o excesso aqui do lado.
coloca aqui e puxou, tá? Esse aqui é a mesma coisa. Põe lá, virou. Gente, fica bom. Mas fica bom num grau isso aqui. Eu acho que vale muito a pena vocês fazerem pelo menos um tipo deles cortados assim. Ao invés de sair no formato já, sabe, forminha individual? Vou contar também um dos motivos que eu não gosto de fazer em forma individual. Vamos ver se vocês adivinham. Quem me conhece das aulas, tanto aqui na rede social, quanto em aula presencial, você viu? Apagou até a luz, gente. Quanto em aula presencial, já sabe por que eu não gosto de fazer na forma individual. Eu detesto lavar louça, gente. Eu tenho horror de lavar louça. Sabe aquela pia da depressão? Com 200 mil forminhas? Então, eu fujo. Eu fujo delas. Ó. Eu vou levar esse aqui. Só para dar uma agilizada. Tá? Deixa eu só ver se não vai bater a prateleirinha nele. Para não fazer bobagem. Ó. Secou. A gente vai soltar. E vamos tirar o excesso. Eu prefiro tesoura. Eu acho mais fácil. Se você quiser, pode também aquecer uma assadeira na boca do fogão. E só encostar assim a rebarba na assadeira. Que ele fica lindeza. Depois eu vou decorar esse aqui, tá? Ó, vocês viram que o tempo que eu deixei no freezer, a cobertura ainda tá macia, ó. Tá bom? Porque se eu deixar tempo demais, ela dá aquele creque. Fica crocante. A gente não quer. Ah, mas vai marcar o seu dedo agora. Vai marcar meu dedo, só que eu vou decorar em cima, eu vou tampar qualquer marca. Por isso que eu não tô tomando cuidado em segurar. Quem gosta de usar luva pode usar. Eu prefiro lavar a mão 1 milhão de vezes, mas quem gosta da luva, use. E aí fica trocando de luva 500 vezes. Tá bom? Gente, a medida desse pão de mel aqui, ó, é 5 por 5, tá? O quadrado. Fica bom? Esse tamanho é interessante. Ó, já vou olhar aqui. Só pra... Peraí que eu deixei cair um saquinho ali, ó. Pronto. Ainda não tá pronto o meu lá, não posso esquecer, hein? Vocês me socorrem aqui, grita aqui, que eu vou ativar os comentários. Alguém tá com dúvida? Não? Vamos decorar. Ó que belezura. Ainda tá todo molinho aqui. Vamos fazer a cenourinha? Vou tentar fazer de ponta cabeça pra vocês, gente. É um tal de vira, desvira, vira, desvira, né? Mas é pra vocês enxergarem bem, pessoal. Ó, tá dando pra ver bonitona aqui? Vou pegar primeiro laranja, corta a pontinha dele aqui. Um pouquinho mais fininho, ó, tá vendo? E aí, eu vou vir com o biquinho dele aqui, ó. Eu vou fazer isso aqui. Bem rentinho um do outro, ó. E vem só até aqui. Tá? Ó. Tudo bem? Gente, essa cobertura premium que eu tô usando, ela é tão delicada que se você ficar segurando, ela derrete na sua mão. Então, por que eu tô falando isso pra vocês? Pra vocês entenderem que pode usar e abusar da linha premium,
que só uma pessoa realmente que é muito, mas conhece a fundo mesmo, mas tem que ser sensacional para apontar como uma cobertura. Ele passa tranquilo por um chocolate, porque ele dissolve na boca muito rápido. É maravilhoso. Ó, o que eu vou fazer aqui? A folhinha. Aqui, ó. Tá? Olha isso aqui. Certo? Olha que fácil. Eu gosto de fazer decoração assim, gente. Que não precisa, eu não tenho jeito para pintura, para desenho. Então, consegue fazer tranquilamente. Tá? Esse aqui você pode fazer do mesmo jeito. Limitando ele aqui, ó. Pensa em dividir o pão de mel, ó, tá? Faz isso aqui desse lado. Ó que fácil. Tudo bem? E aí a gente vai fazer a mesma coisa pra cá, ó. Olha isso aqui. A outra cenourinha. Quem falou que não ia sair uma cenoura do quadrado, hein? Vocês podem colocar um pó para decoração, que fica bem lindo. Ó. Pó para decoração. Pérola, o meu, ó. Já pode vir já. Para virar pão de mel para presente. Tá? Se quiser colocar aqueles coelhinhos de açúcar. Eu vou depois trazer sugestões para vocês fazerem em casa. O coelhinho e tudo mais. Bom? Reforçar esse. Vou tirar o outro. Que eu já esqueci. Ó, vou fazer de outro jeito também, tá bom? Ó, tirou. Aí esse aqui, a gente pode colocar aqui. Só rabiscadinho, tá? Assim. E aí a gente vai colocar confeito, figuras. Como ainda não chegou a Páscoa e o Carnaval também já tá pertinho, vamos colocar esses mini confetinhos nele, ó. Aí. Ó que graça, gente. Tudo de açúcar. Não é uma belezinha? Ó. Lindeza. Vamos fazer o de coração agora também. Em ritmo de carnaval. Tá vendo, gente? É aquilo que eu falo pra vocês. O mesmo produto, você muda a decoração, você vai vender pra uma ocasião diferente. Ó. Fazer verdinho. Rabiscou. Nem precisa levar pra geladeira pra secar, tá? Pode deixar na bancada a decoração que ela seca. E vou colocar um brilho nele também, hein? Tudo que eu tô usando aqui é para fins alimentícios, hein, pessoal? Não compre em papelaria, por misericórdia. Só em lojas de artigos para confeitaria. Ó o brilho dele, ó. Tá? Vou arrumar aqui bonitão. Deixa eu pegar o de cenoura aqui. Formato da cenourinha. Não é bonitinho, gente? Ó. E aí? Vamos arrumar ele bonito aqui na bandejinha para vocês verem? Que lindeza! Vamos colocar assim. Assim. Ó, 2 tipos do quadradinho.
e vou colocar as outras duas sugestões do formato de coração. Um ainda em coração carnavalesco e o outro transformado em cenoura. Certo, gente? E aí, se vocês quiserem arrebentar a boca do balão para vender sem ter trabalho nenhum, eu vou mostrar mais uma coisa. Fica aí, não sai, hein? Não saiam daí. Ó, vou levantar aqui para vocês verem que agora tá fácil. Tá vendo esse que eu deixei cortado aqui? Lembra que eu falei que vocês podiam fazer retangular? Lembra? Deixa eu tirar aqui, ó. Cortei. Ó, a massa tem aquelas marmitinhas transparentes que cabe certinho um assim, ó. Vou fazer um menor aqui, só para vocês verem, para eu conseguir pegar na mão. Sabe aquelas de tampa transparente? Ó. Aí você vai vir aqui e você vai fazer isso aqui, ó. Tá? Olha lá, ó. Tudo bem? Aí você vem aqui. Por cima desse, você faz uma ganache, se você não quiser colocar o recheio. E aí, ó, tô com uma mão só aqui, hein, gente? Perdão. E aí, você vai colocar dentro daquelas forminhas com tampa, que vai ficar lindeza. Cobre com a ganache em cima e usa o recheio, o creme de avelã como recheio, ou de chocolate, ou de leite em pó. Peraí. Tá? Aí vocês podem colocar confeito, pode colocar granulado. Ó, vou pôr só um pouquinho desse para vocês verem, ó. Pode colocar o Chocogiros da Mavalério, que fica muito maravilhoso. Eu deixei até numa forminha aqui do lado, ó, para ficar fácil de pegar. Olha a forma, ó, também que vocês podem usar, ó. Será que ele vai caber? Vai. Olha isso aqui. Ó. Tem tampa transparente. Ó que ideia para vocês comercializarem. Vamos pôr os Chocogiros aqui, ó. Alguns em cima. E aí vocês vão tampar. Aqui, ó. Tampinha transparente. Fechou. Ó que prática que ela é, ó. Fechou aqui. E dá pra fazer o pão de mel de marmita, ó. Tirar o reflexo para vocês enxergarem. Ah. E aí? Gostaram?